Pare o que você está fazendo e olhe para cima. Não agora, espere. Se você vir fios brancos, finos como teias de aranha, descendo lentamente em um dia de céu azul limpo, não toque. Não respire. E o mais importante, não tente filmar. Porque se você apontar a câmera do seu celular para eles, a tela vai mostrar apenas o vazio. Isso não é um erro do seu aparelho. Isso é um fenômeno que a NASA se recusa a comentar há mais de 70 anos e que desafia as leis da óptica e da matéria. Eles chamam isso de cabelo de anjo, mas o nome é a única coisa bonita nessa história. Relatos do mundo inteiro, desde pilotos de caça veteranos até fazendeiros isolados na Sibéria, descrevem a mesma anomalia, uma substância gelatinosa que cai do céu, cobre cidades inteiras e segundos após tocar o solo ou a mão humana, sublima. Desaparece, sem deixar água, sem deixar pó, sem deixar rastro. Como se a realidade estivesse apagando um arquivo corrompido bem na sua frente. O que vou te contar nos próximos minutos vai fazer você questionar a própria composição da atmosfera terrestre. Não estamos falando de poluição, não estamos falando de teias de aranha migratórias e definitivamente não estamos falando de gelo. Estamos lidando com um resíduo físico que, segundo testes laboratoriais clandestinos, possui uma estrutura atômica que não deveria permanecer sólida na nossa temperatura ambiente. Eles mentiram para você sobre o que está caindo sobre nossas cabeças. A parte mais perturbadora, isso está acontecendo com mais frequência. Em 1954, parou um jogo de futebol profissional na Itália. Em 2014, cobriu uma vila inteira em Portugal. E ontem, dezenas de relatos surgiram na Dark Web com a mesma descrição. Uma poeira silenciosa que o olho humano vê, mas que os sensores digitais das câmeras modernas ignoram completamente. É como se essa coisa tivesse uma camuflagem tecnológica natural. Prepare-se. Vamos mergulhar nos arquivos que tentaram queimar. Vamos analisar a composição química do impossível e entender por que, talvez, apenas talvez, o céu que você vê seja apenas uma projeção escondendo algo muito maior e mais viscoso. Se você tem estômago fraco para teorias que quebram a realidade, saia do vídeo agora. Se ficou, bem-vindo à verdade sobre a chuva fantasma. Para entender a magnitude desse mistério, precisamos voltar ao dia em que o fenômeno foi testemunhado por 10.000 pessoas ao mesmo tempo, tornando impossível para o governo abafar o caso como alucinação coletiva. Era 27 de outubro de 1954. Florença, Itália. O estádio estava lotado para o clássico entre Fiorentina e Pistoiese. O jogo estava tenso, o barulho da torcida era ensurdecedor. Mas de repente, aos poucos, o rugido de 10.000 vozes foi substituído por um silêncio absoluto e aterrorizante. Não foi um apito do juiz que parou a partida. Foi o céu. O árbitro parou de correr, a bola rolou para fora sem que ninguém se importasse. Jogadores lendários como Ardico Magnini ficaram paralisados, olhando para cima com a boca aberta. Sobre o estádio, flutuando lentamente como se a gravidade funcionasse diferente para eles, estavam objetos ovais charuto, silenciosos. Mas o que aterrorizou a multidão não foram as naves, foi o que elas deixaram cair. Uma chuva espessa, prateada e pegajosa começou a cobrir as arquibancadas, o campo e os cabelos dos torcedores. O material era descrito como algodão fiado ou vidro derretido. Quando caía nos ombros das pessoas, parecia sólido. Mas aqui começa o pesadelo físico. No momento em que alguém tentava pegar um tufo desse cabelo de anjo com as mãos nuas, o calor do corpo humano fazia a substância desintegrar instantaneamente. Não derretia como gelo virando água, ela simplesmente deixava de existir. Não sobrava líquido, nem pó, apenas uma leve sensação de oleosidade e um cheiro que muitos descreveram, curiosamente, como fósforo queimado ou algo elétrico. No meio do caos, um homem teve a presença de espírito que mudaria a história da ufologia e da química forense para sempre. Giorgio Battini, um jornalista do La Nazione, estava lá. Enquanto todos corriam ou rezavam, Battini percebeu que o material sobrevivia um pouco mais se caísse em superfícies frias. Ele correu para uma área sombreada do estádio, onde os fios se acumularam sobre uma grade de metal. Com extremo cuidado, usando um palito de madeira, pois percebeu que o contato com a pele destruía a amostra. Ele conseguiu coletar uma pequena quantidade daquela poeira alienígena e a selou em um tubo de ensaio de vidro estéril. Battini não perdeu tempo. Ele dirigiu feito um louco até o Instituto de Análise Química da Universidade de Florença. Ele sabia que tinha em mãos a prova física de algo que não pertencia a este mundo. Ele entregou o tubo diretamente ao renomado professor Giovanni Caneri.
O cientista, cético no início, colocou o material sob o microscópio e iniciou uma espectrografia de massa. O que ele encontrou nos resultados fez com que, anos depois, muitos desses relatórios fossem confiscados. Mas as cópias sobreviveram. A análise do professor Caneri revelou algo impossível para uma teia de aranha, que era a explicação oficial do governo na época. Teias são proteínas compostas de aminoácidos, carbono e hidrogênio. Mas aquela substância? A espectrografia gritou uma composição inorgânica brutal: boro, silício, cálcio e magnésio. Para você ter uma ideia, essa combinação é mais parecida com a fibra de vidro ou com resíduos de combustível de alta potência do que com qualquer coisa biológica produzida por um animal na Terra. Era, essencialmente, um polímero de silício instável. E aqui está o detalhe que faz os físicos modernos perderem o sono. O material era instável isotropicamente. Isso significa que ele não conseguia manter sua coesão molecular na nossa pressão atmosférica por muito tempo. Era como se a substância estivesse evaporando de volta para outra dimensão ou estado da matéria. Meia hora depois de abrir o tubo para a análise, todo o material restante coletado por Battini desapareceu completamente, deixando apenas as leituras químicas como prova de que um dia existiu. O cabelo de anjo não é feito para existir no nosso mundo. Agora vamos avançar no tempo e entender por que a sua câmera de última geração não consegue filmar isso hoje. Existe uma teoria, apoiada por engenheiros de imagem digital, chamada de filtragem de espectro. As câmeras digitais modernas possuem filtros IR e UV muito agressivos para garantir que a imagem fique nítida para o olho humano. Se essa substância reflete luz em um espectro ligeiramente fora do visível, ou se ela possui propriedades de refração negativas, ou algo como uma capa de invisibilidade natural, o sensor da câmera vai processá-la como ruído e o software de compressão do vídeo vai simplesmente apagá-la da imagem final. Isso nos leva a um incidente arrepiante em Évora, Portugal, em 1959. 4 anos após o caso italiano, a cidade foi evacuada silenciosamente por militares. O motivo? Uma criatura microscópica foi supostamente encontrada dentro de um desses fios de cabelo de anjo antes que ele evaporasse. O diretor da Escola Industrial de Évora conseguiu colocar uma amostra sob uma lente de alta potência antes da sublimação. O relatório dele descreveu, e eu cito, um organismo unicelular estranho, com tentáculos, que reagia defensivamente à luz. Não era uma aranha, não era uma bactéria conhecida. Era algo que parecia atuar como uma unidade de processamento biológico. Isso gerou a hipótese mais aterrorizante de todas. E se o cabelo de anjo não for combustível de nave, nem lixo espacial, mas sim uma forma de semeadura, imagine nanorobôs biológicos, ou poeira inteligente, sendo despejados na atmosfera para catalogar, monitorar ou alterar o solo. E o fato de desaparecerem é um mecanismo de autodestruição para não deixar tecnologia avançada nas mãos de civilizações primitivas, menos nós. Você pode pensar, isso é coisa do passado, dos anos 50. Errado. Em 2014, moradores de Doucala, no Marrocos, filmaram, com muita dificuldade e usando filtros físicos nas lentes, grandes tufos caindo. A reação das autoridades foi imediata, isolaram a área. Mas o que vazou na internet mostrava pedaços grandes, grossos, cobrindo campos inteiros. Testemunhas relataram dores de cabeça agudas e gosto metálico na boca apenas por estarem perto. Isso sugere que a poeira silenciosa pode ser radioativa ou emitir frequências nocivas enquanto evapora. Existe uma conexão direta que os teóricos da conspiração fazem com o fenômeno dos chemtrails. Mas é crucial diferenciar. Chemtrails, ou rastros químicos, são persistentes e deixam o céu nublado. O cabelo de anjo é diferente, ele cai, ele toca o chão. Ele interage com a biologia local e depois some. No entanto, documentos vazados de agências de defesa aérea sugerem que certos testes de palha, múminos, vidro e alumínio usadas para confundir radares inimigos evoluíram. Será que estamos vendo uma nova geração de camuflagem militar que saiu do controle? A explicação da chafe militar é a favorita dos céticos, mas ela falha em um ponto crucial: a biologia. Fibra de vidro militar não evapora na sua mão. Alumínio não desaparece em 30 minutos. O que cai do céu tem um comportamento ativo. Alguns ufólogos sugerem que essa substância é o resíduo da propulsão eletromagnética. Quando uma nave dobra o espaço-tempo ou usa antigravidade, ela ioniza o ar ao redor tão violentamente que transforma os gases atmosféricos em polímeros sólidos temporários.
Basicamente, é o escapamento de um motor de dobra. Mas vamos para a teoria que vai fazer você olhar para as paredes do seu quarto com desconfiança. A teoria da simulação. Alguns físicos de vanguarda e filósofos digitais argumentam que o cabelo de anjo é, literalmente, um glitch de renderização. Se vivemos em uma simulação computacional, como a Matrix, o sistema precisa carregar e descarregar texturas. Quando o sistema fica sobrecarregado, restos de código, mantos do ou lixo de memória. Mantos podem se materializar fisicamente antes de o coletor de lixo do sistema apagá-los. Isso explicaria perfeitamente por que as câmeras não registram e por que a matéria desaparece. O sistema está corrigindo o erro em tempo real. Nós, observadores conscientes, vemos o erro, mas a gravação do universo é corrigida. É por isso que os vídeos saem em branco. É como tentar tirar um print da tela do computador no momento exato em que ele trava. Às vezes, a imagem simplesmente não existe nos dados. O cabelo de anjo seria a prova física de que nossa realidade é processada e não natural. Seja um resíduo de naves interestelares, uma arma biológica que deu errado ou falhas na programação do universo, uma coisa é certa: a frequência está aumentando. Relatórios de 2023 indicam quedas massivas em áreas rurais da Austrália e do meio-oeste americano. O gado nessas áreas tem apresentado comportamentos erráticos após o contato, o que nos leva à pergunta final e mais perigosa de todas. Se essa poeira silenciosa está caindo sobre nossas plantações, sobre nossos reservatórios de água e sobre nossas casas, e depois desaparece sem deixar rastro químico detectável, o que ela está deixando dentro de nós? Talvez a gente já esteja respirando isso há décadas. Talvez a mudança que tanto tememos não venha de uma invasão com explosões, mas sim de uma reescrita silenciosa e invisível da nossa biologia, vinda diretamente das nuvens. Agora eu te pergunto: você teria coragem de segurar essa substância na mão sabendo que ela pode estar reescrevendo seu DNA ou simplesmente ser um erro na Matrix? Ou você correria? Deixe sua teoria nos comentários, quero saber o que você pensa. Muito obrigado por assistir até o final, isso ajuda demais o canal. Se inscreva e ative o sino, porque o próximo mistério já está sendo investigado.